alunos, vamos agora falar de mais uma função dentro das planilhas de cálculo. Agora eu vou propor aqui uma função chamada soma-c. Vamos primeiro aprender como funciona essa função soma-c dentro aqui do uso das planilhas. Tu imagina que na minha planilha aqui, ó, eu tenho vendedores, Pedro, Maria, Pedro, aqui vários vendedores, e os pedidos que esses vendedores fizeram ao longo do dia. O Pedro fez uma venda de um pedido aqui que ele tirou, como ele é um vendedor da minha loja, R$20, a Maria um pedido de 10, o Pedro fez outro pedido de 80, a Maria fez um pedido de 30 e o Pedro um pedido de 70. E eu gostaria de saber qual foi o valor total dos pedidos feitos pelo Pedro. Quanto o Pedro vendeu? Claro que se eu só olhar essa planilha pequena, eu vou olhar manualmente, dizer, o Pedro vendeu 20, vendeu 80, o Pedro vendeu 70, então eu vou fazer 20 mais 80 mais 70. Perfeito. Mas imagina uma planilha muito grande com 2.000 pedidos tirados durante aquele dia, e aí tu quer fazer uma função que soma se está de acordo com o Pedro. Se não for do Pedro, não soma. Então por isso existe uma função chamada soma-se. Esta função soma-se que nós vamos usar aqui, eu vou digitar ela aqui embaixo para ti. Aliás, vamos digitar até ela aqui na célula de cima, bem aqui, ó. Vamos digitar a função soma-se aqui. Essa função soma-se vai me dar a soma somente dos pedidos que eu desejar. De repente, somente a soma dos pedidos da Maria, somente a soma dos pedidos do Pedro. E a função soma-se é uma função que apresenta 3 argumentos. Onde no primeiro argumento nós temos o intervalo, onde tu vai procurar o critério para essa soma. Por exemplo, eu quero procurar aqui nos vendedores, então eu vou botar A2, 2 pontos, A6, porque eu vou procurar no intervalo e quem indica intervalo é 2 pontos. Depois, no segundo argumento, nós vamos botar um critério, que é o critério do que tu quer somar. Se eu quero somar tudo que é do Pedro, no segundo argumento eu vou colocar Pedro. E no terceiro argumento eu vou colocar o intervalo onde estão os valores que serão somados. E os valores que serão somados aqui na coluna B dos pedidos. Então eu vou botar B2, 2 pontos, B6. E aí eu vou obter a soma se está de acordo com o Pedro. Mas vamos construir isso passo a passo para que tu possa entender. Primeiro fazendo o exemplo e depois explicando melhor. Como sempre, no início das fórmulas, um sinal de igualdade. E agora o nome da fórmula da função que eu vou usar, a função soma-se. Que é para somar se está de acordo com o critério. No primeiro argumento, eu vou colocar o intervalo onde eu vou procurar o critério. Então, eu vou botar A2, 2 pontos, A6, porque A2, 2 pontos, A6 compreende justamente o intervalo que vai aqui da célula A2 até A6, que é onde estão os nomes dos vendedores. E se eu quero procurar de acordo com o critério Pedro, que é um vendedor, eu tenho que procurar isso dentro da coluna dos vendedores. Por isso que eu vou botar como primeiro argumento o intervalo onde eu vou procurar o critério. Botei A2, 2 pontos, A6, que é justamente o intervalo onde tem os vendedores. Perfeito. No segundo argumento, eu vou colocar o critério. Então, eu vou abrir aspas e vou colocar como critério Pedro, e vou fechar aspas. Por que eu estou colocando aqui entre aspas, Pedro? E aí faço ponto e vírgula de novo. Porque o segundo argumento da nossa função soma-se contém o que chamamos de critério para a soma. Então, o critério para a minha soma é Pedro. Eu quero somar se for de acordo com o Pedro. Se não for de acordo com o Pedro, eu não vou somar. Então, o critério que eu vou usar para essa soma, se, é Pedro. E onde é que eu vou procurar esse critério Pedro? No intervalo que está indicado no primeiro argumento. Então eu vou procurar Pedro no intervalo que vai de A2 até A6. E finalmente, no terceiro argumento, eu tenho que colocar o intervalo que contém os valores que serão somados. Como eu quero somar a quantidade o valor total dos pedidos do Pedro, eu vou botar B2, 2 pontos, B6. Porque aí o intervalo da soma vai de B2 até a célula B6, que é o intervalo soma. Aquilo que de fato será somado. Então botei lá, ó, B2, 2 pontos, B6. Vamos à leitura primeiro desta função soma-se e depois o entendimento de qual será o resultado. Então foi lá, igual soma-se, A2, 2 pontos, A6, é o primeiro argumento que contém o intervalo onde tu vai procurar o critério.
O segundo argumento eu botei Pedro, que é o próprio critério. Eu vou procurar este critério no intervalo que vai de A2 até A6. E depois eu vou somar o que está de acordo com o critério Pedro no intervalo B2, B6. Quer dizer, ele só vai somar de B2 até B6, que é a indicação aqui do intervalo soma, que está de acordo com o critério Pedro. Então ele vai somar só o 20, mais o 80 que vai dar 100, mais o 70 que vai dar 170. Então quando eu der Enter, a resposta vai ser 170, porque assim ele somou somente os valores que estavam de acordo com o critério Pedro. Observa, quais eram os valores que estavam de acordo com o critério Pedro e por isso deu 170? Quais eram? Bem, ele procurou Pedro, neste intervalo que vai de A2 até A6. Achou Pedro nesta célula, nesta e nesta. Mas ele vai somar o que está de acordo com o Pedro no intervalo que vai de B2 até B6, que é justamente o intervalo da soma. Então, ele tem que somar de B2 até B6 somente o que está de acordo com o critério Pedro, encontrado lá de A2 até A6. Então, ele encontrou Pedro aqui e soma só o 20 de B2 até B6. Soma só mais o 80, soma só mais o 70. Então, somando o 20, o 80 e o 70, que estão de acordo com o critério Pedro, a soma de 20 mais 80 mais 70 é 170, que apareceu como resultado aí da nossa função soma C. Somar C está de acordo com o critério. Ainda fazendo mais um exemplo, vamos imaginar que eu quero alterar o critério. Eu quero somar agora só o que é da Maria. Não quero somar o que é do Pedro. Como é que eu posso dar a soma C está de acordo com a Maria? Aí é só trocar o critério. Eu vou trocar Pedro por Maria e aí ele vai somar só o que é da Maria. Vamos fazer esse teste? Acompanha aí no passo a passo. Então ali onde tem Pedro, eu vou tirar o Pedro e vou colocar Maria. Vamos deletar aqui Pedro e vamos colocar Maria. Por que eu estou colocando Maria aqui entre aspas também e botei antes o Pedro entre aspas? Por que essa história? Porque quando o critério é textual, ele tem que estar entre aspas. Se o critério fosse numérico ou uma referência de célula, aí não precisa estar entre aspas. Mas como o critério é textual e eu coloco ele textualmente no argumento, aí tem que estar entre aspas para não dar erro. Então agora o critério é Maria. Ele vai ter que procurar Maria, observa, no intervalo que vai de A2 até A6. E aí ele vai encontrar Maria aqui e vai encontrar Maria aqui duas vezes. E ele só pode somar o que está de acordo com a Maria no intervalo de B2 até B6. Então aqui no intervalo que vai da célula B2 até B6, ele encontra 10 para Maria e encontra 30 para Maria. Então ele só vai somar o que é da Maria. 10 mais 30, o resultado desta função soma C tem que ser 40, porque ele somou somente o que está de acordo com a Maria. Repetindo, ó, ele procurou o critério Maria no intervalo que vai de A2 até A6. Esse é o intervalo. A2 até A6. Achou Maria aqui e aqui. E ele só pode somar o que está no intervalo soma, que está lá no terceiro argumento. Então ele só pode somar de B2 até B6 o que está de acordo com a Maria. Então ele encontra 10 e encontra 30. 10 mais 30, que é o que está de acordo com a Maria. O resultado da função soma C deu 40. Dois exemplos de uma função aí bem importante para as provas de concurso, a função soma C.